Aqui eu trouxe os equipamentos utilizados para ventilação mecânica, né, que são os exaustores, né, os ventiladores, que faz a insuflação do ar, que faz a troca do ar. E aqui nós vamos trabalhar algumas formas de como esses exaustores podem ser implantados dentro dos espaços confinados. A ventilação mecânica, utilizado para habilitar atmosferas contaminadas ou explosivas, podendo ser através de pressão positiva, insuflando, ou pressão negativa, exaustão. Aqui nós temos exemplo, né, de um espaço confinado, onde o acesso aqui ele é bem restrito, bem complicado, e às vezes para colocar esse dispositivo para fazer a insuflação do ar ou a exaustão é bem complicado. Esse tubo aqui de plástico, às vezes que a passagem dele aqui ficou bem estreita, e quando o vigia estiver observando essa atividade, é sempre ideal que ele também perceba se essa tubulação, se esse duto aqui vai ser comprimido, né? Se em algum local ele está sendo utilizado de forma correta, se ele não está sendo pressionado contra a parede, assim evitando a circulação do ar. Você pode perceber que a estrutura que envolve aqui o duto, ele é tipo a espiral, que é justamente para ele não acabar amassando, né, uma garantia de que ele vai permanecer aberto para a circulação do ar. Mas, igual eu falei, se tiver uma peça, algo mais pesado que possa imprensar ele na parede, às vezes ele acaba sendo comprometido. Outros casos que acontecem bastante também é remendos, né? Que aqui, como ele pode passar próximo de material perifucortante, ele pode ser danificado. O ideal é que toda atividade, quando for executada, que faça um checklist nesse duto, né? Normalmente eles são de plástico, ou eles são de alumínio, ou eles são também de material de espuma. O pessoal faz de espuma, aqueles revestimento com... Eu esqueci o nome do material. São dutos, né? Dutos onde garanta que a ventilação vai ser levada até o local necessário. Aqui eu tenho uma pressão positiva. Aqui vocês podem perceber que aqui nós temos o, o exaustor, certo? O ventilador. E aqui essa parte escura é o gás, né, nocivo. Então, eu posso fazer uma pressão positiva próximo do meio do reservatório e garantir que tenha outra passagem aqui próximo do exaustor para garantir que esse gás vai ser retirado do local. Então, a pressão positiva ele vai expulsar o gás. Aqui eu tenho outra pressão positiva, né? Vocês podem perceber, eu posso colocar um duto menor, né? Eu posso garantir que ele vai expulsar todo o gás do local. Mas eu não posso, por exemplo, pegar esse duto e colocar num local onde vai fazer um embaralhamento desse ar e ele não vai acabar saindo por completo, né? Eu tenho que colocar ele aqui próximo do início da tubulação, garantir que tenha outra saída e ligá-lo, tá? E depois ir aferindo com o medidor para saber se aquele ambiente já está 100% seguro. Aqui eu tenho outra pressão positiva, né? Tem vários tipos de acesso a espaço confinado. Às vezes tem acesso pelo orifício, às vezes tem acesso pelas laterais, às vezes tem acesso por cima, tá? Então aqui você tem que entender a dinâmica que é o seu reservatório, que é o seu ambiente, para que você possa melhor estar instalando os ventiladores, os ventiladores mecânicos para fazer essa evacuação desse gás nocivo aos trabalhadores. Aqui vocês podem perceber que tem um funcionário deitado aqui no chão, onde ele já fez a inalação desse produto. Então, se o ventilador não for colocado de uma forma adequada, ele não vai ter serventia nenhuma. Essa pressão positiva que está sendo feita aqui
Não é que ela não está sendo o ideal, mas é um demonstrativo que mostra aqui que o trabalhador inalou o produto, tá? Mas tem que ser analisado sempre. Tipo, você vai instalar o ventilador, faz a certificação de que o gás foi todo retirado do local, faz a medição com o medidor, verifica, deixa instalado por um tempo no local até ele tirar todo o gás e vai fazendo o controle por meio do equipamento, pelo medidor. Depois que você certificar que está 100% local, aí o trabalhador pode entrar. Aqui eu tenho mais outro modelo, né, de como você pode fazer a expulsão dos gases nocivos, outra pressão positiva, tá? Então tá vendo, eu tenho um medidor aqui, né, e eu tenho outra abertura em outro local, aí eu vedo essa parte aqui onde entra, eu faço a vedação dessa parte aqui onde entra o duto, para garantir que no meu momento que eu esteja fazendo essa ventilação, eu deixo outra abertura e esse gás vai sair por toda ela. Porque quando esse gás jogar aqui, quando a ventilação for jogada aqui nesse local, o gás vai sair todo do ambiente. Aqui nós temos mais outro exemplo de pressão positiva. Tá vendo? Tem várias formas de fazer essa ventilação. Outra pressão positiva, mostrando aqui com duas aberturas, tá vendo? Duas aberturas laterais, o duto no meio, duas aberturas. Aqui eu tenho uma ação mista, né? Eu tenho um ventilador aqui para insuflação e eu tenho outro aqui para exaustão. Isso é um trabalho conjunto. Normalmente esse tipo de ventilação ele é utilizado em com locais maiores, onde você tem uma grande dificuldade de fazer só pela pressão positiva, né, fazendo uma ventilação com insuflação, ou fazendo só uma ação negativa, né, com exaustão. Às vezes não funciona elas de forma isolada e você tem que trabalhar com os dois para que possa ser garantido essa retirada suficiente do local, né, desses gases nocivos. Aí você faz a insuflação com gás positivo, o local é muito grande e acaba que não expele todos os agentes nocivos daquele local. Então você tem que muitas vezes instalar um outro para fazer a insuflação ou para fazer a exaustão para ser o complemento da atividade. Assim você consegue ter mais eficiência para garantir um local 100% seguro. Aqui eu tenho pela exaustão, né, senhores? Aqui vocês podem perceber que a pressão é uma pressão negativa. Ele só faz apenas a exaustão, a retirada daquele ar maléfico que está ali no local. E você tem que garantir uma outra abertura aonde entra um outro ar, né, do ar normal que esteja fora do local para garantir a troca, né? Quando você faz a exaustão aqui, ele puxa o ar maléfico e aqui você tem que ter outra continuidade da ventilação. Você não pode apenas pegar esse ambiente, pegar esse gás, retirar do local, né, e deixar em outro ambiente onde ele ainda continua causando um grave risco para os outros trabalhadores. Você tem que garantir que essa continuação dessa tubulação, onde está essa seta aqui, ele jogue esse ar para um local distante, onde elimine o risco não só para os trabalhadores que vão estar trabalhando aqui dentro do reservatório, dentro do ambiente enclausurado, como para os outros pessoal que está aqui próximo. Porque mesmo que não seja um ambiente fechado, mas se ele demora a dispersar no ar, ele acaba sendo vulnerável também para outros funcionários que estejam passando aqui nas proximidades. Outra ventilação negativa, né? E aqui só muda o esquema da retirada do gás. Agora aqui vocês podem perceber, ó, aqui no exaustor ele tem uma outra continuação de, de um duto aonde ele joga esse material para mais distante, né?
Aqui vou até falar para o pessoal do Data Center, por exemplo, aqui da Caixa Econômica do Distrito Federal. Temos o reservatório, é lá embaixo, lá no quarto subsolo. Para retirar um ar ali daquele reservatório, só tem como fazer dessa forma, colocando um exaustor e garantir que essa tubulação seja colocada naquela, garantir que isso seja instalado na escada, né? Para que tenha outro local para que ele possa dispersar esse ar maléfico aqui do ambiente, ok? Agora eu vou mostrar aqui para os senhores o erro, o que acontece muito. A pessoa acha que está fazendo a troca do ar, acha que está fazendo o serviço correto, mas não está. Essa tubulação aqui, se ela for colocada só próximo da entrada aqui do acesso, da onde você vai utilizar para retirar o ar, ou na pressão positiva ou negativa, a depender da circunstância, ela não vai atender. Se você tiver um outro orifício aqui, aonde você não vai conseguir, né, tirar o ar. Essa tubulação, esse duto, você tem que garantir que ele vá até um local onde ele consiga expulsar todo, né, o gás maléfico aqui do ambiente. Tem que garantir que ele venha aqui pelo menos, sei lá, 2 metros, 1 metro próximo aqui do fundo do, do fundo aqui do reservatório. Aí você garante que ele vai conseguir expulsar esses gases do local. Medidas de segurança, senhores. Aqui eu trouxe aqui uma imagenzinha aqui do oxigênio, que você não pode ventilar o espaço confinado com oxigênio. Já mencionei isso aqui lá para os senhores, né? Você não pode utilizar a alimentação de um local apenas com oxigênio. Você pode provocar um incêndio, pode provocar uma explosão, tá? Muito perigoso. Tem que ficar atento a esse detalhe. Objetos proibidos. Aqui, senhores, temos objetos que devem ser evitados em espaço confinado. Aqui nós temos fósforo, nós temos vela, nós temos cigarro, nós temos rádios não apropriados, dispositivos celulares, né, e isqueiros. E tem mais outros itens também. Aqui nós estamos falando de objetos proibidos, mas tem inúmeros. E os que forem e os que provocarem centelhas, que forem utilizados dentro do espaço confinado, ele tem que constar na APR, tá, senhores? Aqui eu falo de cigarros, né? Nunca fume em espaço confinado. Não é só no espaço confinado, hein? Lembrando, deixe de vícios. Evite também fumar no seu dia a dia, que é prejudicial à saúde. Telefones celulares, como já foi mencionado, não deve ser utilizado como aparelho de comunicação em espaço confinado. Não só de comunicação também, como a lanterna, né? Muitos aí têm telefone iPhone, Samsung, as últimas gerações aí, A50, A70, tem vários dispositivos de telefones celulares aí que tem recurso de lanterna. Tem outros que tem só lanterninha, né? Mas não pode utilizar, senhores. Qualquer dispositivo que possa provocar uma centelha ou não seja apropriado de espaço confinado, ele não pode ser feito uso. E se o equipamento for essencialmente necessário para esse local e ele produzir qualquer tipo de centelha ou coisa do tipo, ele tem que constar na APR para fazer uma análise preliminar de risco antes de entrar no espaço confinado. Aí tem mais dois aqui embaixo, vela, fósforo, isqueiro, enfim, vários dispositivos aí que são extremamente proibidos. Equipamentos que geram calor e faísca. Aqui nós temos ferramentas, né, chave de fendas, máquina de solda, aí tem lixadeira, tem vários dispositivos, maquita, vários dispositivos que geram, né, calor e faísca que tem que ser, se caso for ser utilizado, foi igual eu mencionei no slide passado, ele tem que constar na APR, tá, senhores? Porque o técnico de segurança, para a equipe do SESMIT, para os funcionários que vão desenvolver a atividade, tome medidas necessárias. Tá aqui, ó. Atenção. Objetos necessários à execução de trabalho que produzam calor, chama ou faísca, devem ser previstos na permissão de entrada de trabalho.
Equipamentos especiais. Então, aqui nós temos lanternas adequadas, nós temos rádio de comunicação adequado e detectores de gases. Esses são os equipamentos especiais e essenciais para comunicação, iluminação, né, e detecção de gases nos espaços confinados. Para trabalho em espaço confinado, com risco de explosão, deve ser fornecido equipamentos especiais à prova de explosão, calor e faísca. Aqui eu trouxe um silo, uma forma de afogamento ou de engolfamento em, em espaço confinado. E aqui nós temos um demonstrativo, né? O engolfamento, o que, que acontece, por exemplo, no silo armazenado com grãos, né? A pessoa estiver próximo ali do eixo, né? Onde fica o aspiral, onde puxa os grãos. Olha só o que pode acontecer com o trabalhador, né? Aqui é como se fosse uma areia movediça. E não só aqui, se tiver um aspiral ligado para a retirada do grão, mas também pelo material, pelo grão em si, né? A pessoa pode acabar afundando naquele local ali, e quanto mais ele mexer, mais ele vai continuar descendo e vai acabar, né, tendo esse engolfamento ou um afogamento, enfim. Então, nesse tipo de local, tem que ser previsto na análise preliminar de risco, né, do tipo de serviço que está sendo desempenhado e uma medida de controle mais eficaz para evitar acidentes do trabalho. Soterramento acontece também demais. Eu continuo explanando aqui os silos, mas tem vários outros tipos de serviço realizado em espaço confinado, tá, senhores? Aqui eu estou trazendo um meramente demonstrativo. Soterramento pode acontecer, a pessoa está trabalhando no espaço e nesse momento ser descarregado conteúdos, né, material, e a pessoa acabar sendo soterrada. Ou então a retirada desse material ser feita de forma inadequada e criar as paredes laterais e acabar tendo um desmoronamento e essa pessoa ser soterrada e acabar sendo coberta pelos grãos e morrer asfixiada, né? Desmoronamento de placas verticais de grãos compactadas. Aqui eu trouxe outro modelo, né, de afogamento. É isso que eu mencionei lá no primeiro imagem, ó. O arrasto do trabalhador pela massa de grãos em movimento durante o descarregamento. Já teve casos, inúmeros casos de pessoas que já faleceram assim. A pessoa cair em cima dos grãos, né, e acabar entrando em desespero, ele começa a fazer bastante movimento e acaba, né, sendo introduzido entre os grãos. E se entrar em pânico, a pessoa acaba morrendo mais rápido. O ideal, se estiver realizando serviço em cima de grãos, é que se coloque uma, enfim, uma plataforma, algo que possa ser aumentar a tensão naquele local para que não possa ser oferecido nenhum risco e sempre garantir que a pessoa esteja com cinto de segurança, né, para fazer esse tipo de serviço. Sufocamento, aqui nós temos outro momento aqui em que o trabalhador é coberto pelo grãos e ele acaba sendo sufocado. Carregamento de silos com trabalhadores no seu interior. Choque elétrico pode acontecer também, né, senhores? Em vários locais, várias atividades de espaço confinado que envolvem choque elétrico. Então, se o local é escuro demais, a pessoa está fazendo algum serviço, ou se está realizando um trabalho, não foi colocada a sinalização, não foi colocadas as placas de identificações, algum circuito foi aberto no momento da realização da atividade, essa pessoa ser acometida de choque elétrico. Então tem que tomar bastante cuidado. Encarceramento, né, senhores? Também temos outro exemplo aqui, você pode ficar entalado, né, no acesso, tem que tomar bastante cuidado. E aqui é sempre bom fazer a avaliação antes, né? Aqui não é o local adequado, né? Nós estamos vendo que o cara está tentando fazer uma saída para um local que não é a entrada em si
do compartimento de um espaço confinado, né? Normalmente essa abertura aqui deve ter sido feita de alguma outra forma, enfim, ou que não era para passagem de, de um ser humano. Quando a gente fala de um local de difícil acesso, com acesso restrito, meios limitados, não quer dizer que seja um ponto que o cara vai ficar engasgado. Salvo se ele for um pouco cheinho, né? O cara for maior um pouquinho, pode ficar, né? Acabar sendo ficar entalado. Mas as aberturas, elas garantem uma passagem mínima de uma pessoa. Aqui, com certeza, a pessoa está passando por um local que não é adequado. E tem que ser feita uma análise, né? Antes das passagens, né? Tem que ser analisado o local onde os trabalhadores vão adentrar no espaço confinado. E tem que tomar muito cuidado, igual eu ia mencionar, porque nessas passagens tem muito material perifocortante, a pessoa pode acabar se acidentando, sofrendo um corte, uma lesão, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Aqui é mais um exemplo de risco em espaço confinado, a vibração. Lá nos riscos ambientais, eu irei tratar também sobre esse risco de vibração e trabalharemos dois pontos do risco de vibração, que é o localizado, que é nesse caso aqui, né, que são as ferramentas manuais, e também temos a vibração generalizada, que é parte do corpo todo. Lá na frente a gente vai trabalhar isso aí, mas aqui já dá para a gente ter noção de um tipo de vibração localizada que muitas das vezes acontece nos nossos espaços confinados. Então vamos lá, vamos dar sequência. Escuridão, com certeza, esse aqui a baixa luminosidade no local pode ser um influenciador para uma ocorrência de um acidente também. Tem que ser garantido uma iluminação adequada, tá, para que os funcionários possam desenvolver uma atividade segura. Gases, vapores sob pressão. Podem perceber que as ações aqui, a escuridão, uma iluminação inadequada, o uso de um equipamento que não pode ser utilizado, né, um equipamento proibido, são algo sucessivos que podem gerar um acidente do trabalho. Né? Aqui nós estamos falando de gás. A depender do gás, aqui se tiver qualquer material que provoque uma centelha, pode ocorrer uma explosão, né? Pode ocorrer um incêndio. E aqui, em virtude da escuridão, essa pessoa pode estar liberando um gás, pode fazer um serviço de uma forma que não seja 100% segura. Ruído, então tem que tomar bastante cuidado, senhores. Viu lá na lista que eu mencionei lá atrás, os equipamentos mínimos necessários para execução do trabalho em espaço confinado, protetor auricular, capacete, óculos, todos esses equipamentos têm que ser utilizados. Temperatura baixa ou temperatura alta, isso aí também a gente já mencionou nos slides anteriores, são os riscos presentes dentro do espaço confinado. Risco de queda, tá? Por isso que tem que usar os cintos de segurança, tem que analisar os locais, se necessitar de cinto, tem que fazer uso. Risco de queda de material, isso aqui também acontece muito, né? Imagine que o cara adentrou no espaço confinado e tem materiais para ser utilizado dentro daquele local. Então esses materiais têm que ser armazenados em caixas, né, apropriadas, para não deixar nenhuma ferramenta solta para acabar machucando o trabalhador. Todas as ferramentas têm que estar no local adequado. Antes de você iniciar suas atividades, tem que deixar essas ferramentas em locais adequados, né, bem armazenadas, para que você não possa acontecer, né, nenhum acidente. Para quem está próximo da entrada, também tem que garantir que naquele local
de acesso, nenhuma ferramenta esteja próxima, a pessoa não bater o pé de forma involuntária e acabar acidentando os seus parceiros de trabalho. Agentes biológicos, animais peçonhentos. Aqui temos exemplos de aranha, cobra. Aqui tem vários fatores que é muito forte, né? A incidência é muito alta em espaço confinado. Agentes biológicos, né? Vírus, bactérias, fungos, protozoários e também animais peçonhentos, aranha, cobra. Então tem vários animais. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o que pode, né, ser encontrado dentro do espaço confinado. Se é um local escuro, alguns animais gostam desses locais, cobra, né, rato, bastantes animais assim fazem desses locais a sua casa, o seu refúgio, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Antes de iniciar a atividade, tem que avaliar o local. Bueiro, é, trincheiras, galerias. Então nesses locais costuma ter bastante cobras, jacaré, né? Então são animais perigosos. Aqui temos mais outro local de espaço confinado, né, com as serpentes aí altamente perigosas, são as cascavéis, e são exemplos de animais, né, que pode ser encontrado no espaço confinado. Não pode ser ignorado uma possibilidade de topar com essas cobras, né, ou qualquer outro tipo de animal que rasteja ou que more próximo dos locais que pode adentrar nos espaços confinados. Então é um risco presente, né? Onde a pessoa tomar uma picada de uma cobra dessa aí, se não tiver o soro próximo, né? É capaz que a pessoa chega a óbito. Então tem que fazer a avaliação do local para justamente evitar um contato direto com o animal desse porte aí. Aqui nós temos uma lagartixinha que foi encontrada dentro do tubo. Eu acho que isso aqui é o jacaré açu, né? Que pode chegar até 6 metros. Então isso aqui é um monstro. Pode te engolir numa bocanhada só. Então tem que tomar bastante cuidado. Acharam um lagarto no cano. Mas esse lagarto aqui é diferenciado. Ó, é só um pontinho de solda. Viu aqui que isso aqui é uma carreta, que aqui são é o reservatório dela, tá vendo os compartimentos? Vocês podem analisar aqui na parte superior os compartimentos onde é armazenado os combustíveis, né? Os líquidos inflamáveis. De repente pode ter aqui nesse local óleo, etanol, gasolina, enfim, depender do que está sendo armazenado aqui nesse recipiente. Então você viu, né? O cara deu um pinguinho de solda e o recipiente aqui se partiu todo. Qual é o mais adequado nesse tipo de serviço? É sempre conhecer qual produto antes era armazenado nesses locais. Fazer uma lavagem desse local, uma limpeza, né? E o trabalhador, e mesmo que seja garantido uma ventilação adequada, e mesmo que esteja tudo aqui ok, a pessoa tem que saber quais eram os equipamentos, o líquido inflamável que era armazenado nesse local, para saber se esse equipamento, esse líquido que tinha aqui antes é um equipamento, é um líquido cancerígeno, se é algo que possa fazer mal para a sua saúde. Nesse tipo de serviço, tem qualquer equipamento que provoque uma centelha pode levar a uma explosão. E que foi o que aconteceu aqui, né? Um pingo de solda num recipiente que antes armazenava
gasolina, óleo, etanol, cria uma pressão muito grande, qualquer centelha provoca uma explosão. Provavelmente o trabalhador que estava aqui nesse local deve não ter sobrevivido.